Primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre as oportunidades que a pessoa tem na vida. Oportunidade de estudar, conhecer novas culturas, viajar. E eu estou falando isso pelo primeiro ponto que eu quero analisar aqui com vocês, que é a questão do terço superior. Muitos falam que o terço superior, quando ele é curto, ele é apertado, como a gente vê aqui, olha, se a gente for medir essa distância daqui até aqui, que é o terço médio agora, e daqui até embaixo, que é o terço inferior, aqui é o terço menor, é o pequeno, aqui é o mediano e aqui é o grande. Vamos começar pelo pequeno, onde muitas vezes ouvimos dizer por alguns sites de fisiognomonia, a gente acaba ouvindo falar que testa curta é sinal de inteligência curta. Eu particularmente discordo e vou explicar o porquê. A neurociência tem avançado bastante. Hoje em dia já se sabe que não existe só uma inteligência. Não existe só a inteligência cognitiva. Existe a inteligência emocional, existe inteligência auditiva e por aí vai. Nesse ponto a gente já quebra essa ideia de que testa curta é falta de inteligência. Agora, pode ter falta de imaginação? Aí sim, mas já nós vamos falar sobre isso. Pensa comigo, eu já trouxe aqui, foi aquele do Big Brother, eu esqueci agora o nome dele, o que ganhou o Big Brother. Se você reparar a análise dele, ele também tem uma testa curtinha. Então calma aí, se fosse falta de inteligência, então aquele rapaz também não teria inteligência. E você viu que ele é extremamente inteligente. Inclusive eu fiz a análise dele aqui. Eu esqueci agora o nome dele. Se você lembrar aqui, bota aqui nos comentários para que outros possam lembrar. E acaba me ajudando, pessoal? Incentivar aí para esse canal crescer, que olha... Bom, você já sabe que a moeda do YouTube é isso. Não é visualização só, é curtida, é comentário, mesmo que seja uma carinha. Mas vamos voltar para cá, para o que interessa. Então você vê que existe uma diferença gritante entre o meio em que cada um se desenvolveu. Tanto o Irã quanto o Arthur Aguiar, lembrei. Eu fiz a análise dele, depois você pesquisa aí. Então, o Arthur, ele teve condições de estudo, ele teve condições de estar em locais diferentes, de culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, o que vai acontecer? O desenvolvimento intelectual, ele vai ser diferente de pessoa para pessoa. Inclusive, pessoal, aqui foi o erro monstruoso de Cesare Lombroso. Para Cesare Lombroso, a pessoa que nascesse com algumas características, elas já estavam predeterminadas a serem ou pessoa que ia acabar no hospício, ou que ia acabar no manicômio, ou que ia acabar no presídio, porque, segundo ele, algumas características ancestrais estavam estampadas dizendo que aqueles indivíduos eram de classe inferior. E não teria jeito. Agora, o erro de Lombroso foi esse, porque a diferença é que aqueles que até então eram chamados de classes inferiores, eles não tiveram oportunidades que, de repente, o pessoal de outra cultura teve. Então, essa diferença de cultura, diferença de oportunidades, pode fazer com que duas pessoas que têm a mesma raiz ancestral étnica desenvolvam de forma diferente. É esse exemplo aqui. O Luva de Pedreiro, por exemplo, ele pode ser extremamente de uma inteligência desenvolvida. Mas aí eu pergunto, será que a inteligência intelectual? Com certeza não, nós sabemos. E sabemos o porquê. Porque ele não estudou, ou pelo menos não estudou tanto quanto deveria, e não tem interesse em estudar. Tanto é que parece que o empresário atual dele, o Falcão, colocou até como cláusula lá no contrato que ele tem que estudar para poder ter acesso ao entendimento sobre finanças, sobre o dinheiro dele e tal, enfim. Então vocês percebem que existe essa discrepância, esse vazio intelectual por questões óbvias, mas isso não impede a pessoa de raciocinar, de repente até raciocinar rápido, mas não para aquilo que de repente o padrão tem como comum, que é falar adequadamente, porque para falar adequadamente é porque teve um estudo, teve uma cultura, apesar que tem gente que estudou e só fala bobagem, mas fala bobagem conscientemente do que está falando, sabendo, entendendo de todos os porquês. Dito isso, o que a gente vai perceber do Luva de Pedreiro com essa questão da testa baixa, que aqui a gente acaba vendo, como eu falei, que é o terço deixa eu botar aqui, o terço do pensamento. A gente costuma dizer assim, aqui é razão, aqui é emoção e aqui é ação. Mas são apenas palavras, não é a palavra que define o todo.
Aqui é apenas um ponto de ancoragem. Por exemplo, aqui em cima pode ser pensamento, aqui sentimento, aqui comportamento. Aqui pode ser vida cerebral, vida emocional e aqui instinto. Então esse terço inferior, que é o terço que conecta mais com a terra, com o que é carnal, com o que é material, com o que é instintivo. Outro cuidado que tem que ter, se aqui é racional, aqui só fala de racional. Não, aqui de repente fala de pensamento, mas o pensamento não necessariamente racional, pode ser um pensamento mais passional, entende? Mas o processo do pensamento, o remoer, o confabular, tipo, o desenvolver várias teorias e confabulações, enfim. Então, por isso que esse é um perfil de pensamento voltado para ação, execução. Principalmente no caso dele, que aqui bate perfeitamente, que é o terço superior pequeno e o terço inferior gigante, grande. Entende? O terço inferior ele é maior até do que o terço médio. Então é um pensamento voltado para ação, para prática, mesmo que ele fosse dotado de intelectualidade. Chegar com muito floreio, chegar com muito disse-me-disse, com muito rodeio, não vai dar certo. Porque esse perfil de mente é perfil de mente concreto, menos imaginação. Daí outra coisa que confirma, você vê aqui, olha, a pálpebra cortando também, ó. É outro ponto aí que vai reforçar essa questão da concretude, de menos imaginação. Eu lembro que eu comentei no perfil do Arthur que esse acaba sendo um perfil também mais literal, as coisas muitas vezes na pé da letra. Se você fala uma coisa assim, 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 ele vai pescar aquilo assim, assim, assim. Se você prometer uma coisa, quando ele cobrar, vai cobrar assim, assim, assim. Do jeito que você falou. Porque a mente é mais literal. Agora, se eu der um pulo aqui para o terço inferior, que é o que mais se destaca, o que eu acho engraçado é que ele gosta de futebol, né? É a paixão dele, mas é interessante que eu já falei várias vezes aqui, várias pessoas que passaram por aqui, que esse aqui é o queixo de um atleta, que é o queixo quadrado e o dele é queixo e mandíbula. Então é aí que dá esse terço inferior mais quadradão. Se você ver, pode olhar várias fotos, você vai ver. Eu até uso um termo que quando essa região é mais quadradona, a pessoa pode ter também a forma mais quadrada de ver, não levando para um lado negativo não, tá? Mas é um lado mais quadrado, é mais tradicional, é um lado mais tradicional, é um lado de que se vai levar a coisa certinha, então vamos levar desse jeito assim. Vai ser desse outro jeito? É preto no branco. Por isso que acaba sendo um contexto que eu estou montando aqui. Então vai vendo, testa baixa, o queixo mais quadradão, mais largão, né? E aqui, olha só como é que as coisas combinam. Quando a gente fala de ação baseado na lógica, ação baseado na razão, essa região do queixo aqui também combina com a questão do terço superior que nós falamos.